Meus irmãos e minhas irmãs, eu repito, bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Essa canção que nós cantamos agora por último é uma canção que diz tudo a ver com a mensagem de hoje, embora não tenha sido combinado. Foi o Espírito Santo de Deus que orquestrou tudo isso. Porque o título da nossa mensagem é: de onde vem o nosso socorro? Se a gente declara cantando e adorando, né, que nós entregaremos tudo ao Senhor, a razão de nós entregarmos tudo de nós e nós mesmos ao Senhor é porque nós sabemos que o nosso socorro vem de quem? Que o nosso socorro vem do Senhor. Então, a leitura de hoje é o Salmo 121, que está escrito aqui, né, mas nós, se quiserem abrir a Bíblia, a gente, em seguida, eu vou introduzir a mensagem, como sempre, e aí, em seguida, a gente vai ler o Salmo 121, podem deixar suas Bíblias abertas, né? E aí nós vamos ler em seguida. Então, esta é a pergunta para nós hoje, a pergunta individualmente falando, não como grupo, mas como indivíduos, como cristãos, né? De onde vem o seu socorro? Então, a segunda pergunta, que é a introdução da nossa mensagem ao Salmo 121, como introdução, eu quero fazer uma pergunta muito direta. A pergunta é a seguinte: existe alguém hoje aqui nesse santuário que precisa de algum tipo de socorro da parte do Senhor? Tem alguém que precisa de algum tipo de socorro? Muito bem. Sempre estaremos dependendo do socorro do Senhor, de uma ou de outra maneira. Então não haveria dúvida da gente responder sim a esta pergunta, se existe alguém que precisa de algum socorro. Agora, para conectar a mensagem, eu quero lembrar, dentro desse mesmo contexto, o que diz o Salmo 23, versículo 1. Não precisa de abrir não, pode ficar tranquilo. A gente já sabe de cor e salteado o que diz o Salmo 23, versículo 1. O que diz? O Senhor é meu pastor, e o que faltará? Nada nos faltará. Então veja como é que é lindo, como é que os salmos combinam uns com os outros, assim como a Bíblia, não tem nada ali que está sobrando. Se nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, então aqui vem a resposta de que Ele a nós não falta nada, porque nós contamos sempre com o socorro dele, em qualquer que seja a necessidade da vida. Mas acontece o seguinte: nós vivemos numa cultura. Eu conversava com um amigo meu ontem, no sábado, ele me ligou, nós ficamos falando pelo telefone quase 1 hora. Nossa conversa é sempre muito boa. Ele é aquele fazendeiro que tem lá no interior do Brasil, que eu já falei dele algumas vezes. Então a gente estava falando das experiências nossas na vida. E o que causa assim um certo espanto a ele, como também causa um certo espanto a mim, é que a cultura atual está a distorcer a verdade absoluta de Deus. Se você começa a observar tudo que se passa em redor, não importa onde a pessoa esteja, ele está lá no interior de Minas Gerais, bem no interior, nós estamos aqui, quem esteja em qualquer parte vai observar que a cultura da sociedade ocidental, ela está a distorcer a verdade da palavra de Deus, e a cultura atual apresenta grandes apelos disfarçados de bons argumentos que convencem a muita gente. Muita gente é convencida com os argumentos do mundo,
não é? Mas esses argumentos absolutamente eles distorcem o propósito das coisas com grandes justificativas, entre aspas, não é? E mudam o sentido de algumas grandes celebrações que nós fazemos. Né? Então a gente, quando conversava, nós estávamos falando, realmente esse mundo está indo por água abaixo, porque os valores antigos, os valores das pessoas, e eu não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando do Brasil, onde tudo que não presta se absorve. Né? Aqueles valores antigos, aquele conservadorismo da vida cristã, em muitos casos a cultura secular já entrou até na igreja, não é? E o que acontece? As pessoas às vezes celebram as coisas dentro de um sentido diferente do sentido verdadeiro daquelas celebrações. Por isso é que eu abri a nossa oração hoje pedindo ao Senhor que nos leve a celebrar o Natal no espírito de Natal. Celebrar o Natal espiritualmente, no seu sentido espiritual. E não celebrar o Natal da forma que muita gente celebra, onde que o mais importante são os presentes, quando na verdade o melhor presente que a gente recebeu do Senhor foi o quê? Qual foi o melhor presente que a gente já recebeu? Salvação. Senhor Jesus Cristo é o melhor presente. E é triste a gente ver como que a sociedade ocidental explora até comercialmente o Natal. Eu estou falando isso porque hoje a cristandade celebra o princípio do Advento. Né? Mas na semana passada houve uma outra grande celebração que tristemente, aqui na América, porque lá no Brasil essa tradição de celebrar o Dia da Ação de Graças não é da cultura brasileira. Então, aqui se celebrou o Dia de Ação de Graças. E qual foi o sentido original da celebração de Ação de Graças quando os europeus chegaram aqui? Os europeus chegaram aqui, encontraram os nativos os ensinaram a cultura do plantio, daquilo que eles faziam, e então os europeus abraçaram aquela cultura agrícola e eles celebraram juntos. Você vê como é que é importante, como é que Deus orquestra as coisas. Os europeus que vieram para cá, eles vieram para cá por uma razão. Nós conhecemos a história. Eles vieram para cá porque eles queriam liberdade de culto. Onde que lá na Europa a distorção do culto cristão já tinha atingido profundamente a Europa e já não havia mais liberdade de culto. Liberdade de professar a Deus como Senhor das pessoas. Então, a principal razão por que eles procuravam um lugar para ir é que eles queriam cultuar ao Senhor, eles queriam adorar o Senhor dentro daquilo que era realmente o propósito da adoração. A gente vem aqui para adorar o Senhor. Né? Então o que acontece? A coisa linda é que Deus colocou os europeus, que vieram de uma cultura totalmente diferente, os colocou em contato com os nativos da terra, e ali a primeira grande colheita foi celebrada. E quando a gente vê, eu não sei se aquilo aconteceu de fato ou se é uma figuração, mas não importa se tinha uma mesa bonita ou se não tinha uma mesa bonita, não vem muito ao caso, porque ali eles estavam celebrando algo e reconhecendo verdadeiramente que tudo que nós recebemos, né, como diz a palavra de Deus, né, vem do alto. Vem do Senhor. Ele é o Senhor criador do céu e da terra. Quando Ele criou tudo que existe, Ele proveu não só para a alimentação, como os índios se alimentavam, como os europeus vieram para cá e se alimentaram, mas o Senhor também provê outras coisas que são de natureza muito, muito essenciais para a nossa vida. No primeiro café do mês quando começou o mês de novembro, a gente teve uma boa conversa em redor da mesa, dizendo o que nós temos de mais importante para agradecer ao Senhor.
Aí nós chegamos à conclusão ao redor da mesa que o que é mais importante para agradecer ao Senhor, além de agradecer pelo alimento, é agradecer pela vida, pelo dom da vida e pela salvação em Cristo. Então, quando a cultura secular distorce as coisas, o que acontece? Aquilo que é o essencial, porque se Deus não tivesse dado a vida para nós teríamos como celebrar os alimentos? Se Deus não tivesse dado para nós o dom da vida e a salvação, nós poderíamos, na sua plenitude, celebrar a família? Onde é que haveria família se não houvesse o dom de Deus, que é o dom da vida? Onde que a gente poderia celebrar todas as demais coisas, né, se Ele não nos tivesse dado a salvação para celebrar tudo dentro do contexto da vida e da salvação? Mas, desafortunadamente, a cultura secular que se infiltrou na Europa e que veio para a América e que hoje, desafortunadamente, já está no Brasil, e o que é notável é que na África essas coisas ainda não chegaram. Eles celebram o que for, mas eles não celebram essas coisas que já estão infiltradas aqui. Então o que acontece? Muitas famílias se reúnem em redor da mesa no dia de Thanksgiving, para quê? Para dar graças pelos alimentos, né? Muitos agradecem pelo dom da vida e muitos agradecem pela salvação, mas muitos outros agradecem por tudo mais de ordem material, mas se esquecem de que o principal daquela celebração lá, porque os europeus vieram com a noção da vida e a noção da salvação, né, era aquilo, o pano de fundo da grande celebração de Thanksgiving. Então, quando eu digo que as coisas são distorcidas, é porque aquilo que eles celebraram lá verdadeiramente, que era celebrar a vida, celebrar a salvação e celebrar a colheita, que é um presente de Deus, hoje já está perdido para muita gente, o que é triste. Então, aqueles que ainda preservam isso, e nós tivemos o culto da terça-feira aqui, culto de Thanksgiving, tivemos testemunhos, tivemos a oportunidade, não só, foi um culto muito, muito bonito, porque a gente estava livre, não tinha uma rigidez formal no culto, mas a gente se sentiu livre para usar aquela oportunidade de adoração a Deus, para agradecer pelo dom da vida, para agradecer pela salvação, para agradecer, afinal, por tudo. Porque a Bíblia diz o quê? Amai a quem? Sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. E esse amai a Deus sobre todas as coisas, ao longo dos séculos, o amai a Deus sobre todas as coisas passou a não ser, o amar a Deus sobre todas as coisas passou a não ser a primeira coisa, a se dar graças. Não é isso mesmo? Então, isso aí é o nosso papel, é o papel da igreja. Quando eu falo para vocês convidarem pessoas, convidarem até a família para virem a celebrar o Natal, a gente quer celebrar o Natal dentro do sentido do Natal. E, desafortunadamente, muita gente está preocupada já ir lá no Black Friday para comprar já os presentes de Natal. Deixa eu comprar aqui o baratinho. Aí aconteceu um negócio interessante essa semana. Vocês se lembram aquele pastor de lá de Cabo Verde que veio aqui? O pastor Emanuel veio aqui com a esposa dele quando eles estavam aqui nos Estados Unidos? Muito bem, ele me fez uma pergunta, e ele é um homem estudado, ele não é uma pessoa. Ele me fez uma pergunta assim, não foi uma pergunta só para mim, ele fez aos amigos dele. Escuta, eu não entendo esse negócio de Black Friday. Por que Black? Por que Black? Podia ser White Friday, poderia ser qualquer cor do Friday. Mas aí, na conversa minha ontem com meu amigo lá do Brasil, a gente conversando, a gente chegou nesse ponto. Por que Black? Vocês sabem por quê que é Black Friday? Muita gente embarca, é o tal negócio da cultura secular. A cultura secular, as pessoas começam a funcionar na sua mente sequer sem questionar o porquê. Eu gostei porque que o Emanuel perguntou aquilo, porque certamente ele deve ter espalhado isso tudo lá. O Black é pelo seguinte: os escravos que vieram para a América, como foram para o Brasil,
Eles vieram para cá porque eles eram explorados. Fall River é uma cidade que retrata, quando eu morei aqui pela primeira vez, eu vi isso e eu fiquei, por que aquelas mansões enormes ali no Highland? Por que aquela parte das casas que fica lá em cima, com aquelas janelas voltadas para o mar? E naquela oportunidade eu aprendi. Eles tinham uma casa lá no um quarto, lá no subsolo, separado para os escravos, e tinham aquelas coisas lá em cima da casa, que era para observar no horizonte quando é que os navios dos escravos estavam chegando. E compravam escravos, que coisa triste, compraram um ser humano como escravo. Mas o pior, que é o símbolo do Black Friday, sabe qual é? Os escravos que eles não gostavam, os escravos que não se submetiam ao regime que eles queriam fazer, eles levavam chicotadas, mas eles pegavam os escravos que eles achavam que não estavam fazendo o que eles queriam e vendiam a preço barato. Vendiam a preço barato. Então o vender a preço barato é o sentido do Black Friday. E eu não sabia disso. O Black Friday vem do tempo em que a tradição era de vender seres humanos a preço de nada, né? Porque ainda que eles achassem que os escravos não valiam nada, eles ainda queriam vendê-los. Que coisa triste! Como é que a cultura do mundo, como é que isso é uma coisa muito triste. A dignidade do ser humano, isso aconteceu no Brasil também, em vários lugares onde eles importavam os escravos. Aí depois o mundo não sabe, o mundo não entende, o mundo começa a explorar num outro sentido, como agora é moda lá no Brasil, falar da discriminação dos negros. Os negros são discriminados. Aí o que acontece? Em lugar de colocar os pontos nos is, sabe o que acontece? Eles distorcem e aí eles exaltam os negros não com a dignidade que qualquer ser humano tem que ter, mas no sentido comercial. A televisão no Brasil hoje, que você não via isso antes, né? Eu não vejo nada de errado nisso, eu vejo de errado na exploração que eles querem ter. Então eles pegam os negros, pessoal de raça negra, faz participar dos programas de televisão ali, nas novelas, não sei o que. Hoje a gente já vê isso até em Hollywood, nos filmes, coisa que eles... Por quê? Porque o interesse é o seguinte, deixa eu chamar esse cara aqui e pergunta no mercado, nas condições de trabalho, no Brasil, aqui em Hollywood, que seja onde for, pergunta se eles recebem o salário que seria digno, igual ao salário de outras raças. É uma coisa triste. Isso é a deturpação que a cultura traz, né, nas coisas que são a verdade de Deus. Então, não se trata de exaltar o negro e dizer que o branco está discriminando, mas se trataria de usar a comunicação, e eu estou falando isso porque gente lá no Brasil vai ver esse vídeo, se trata de explorar as coisas no sentido distorcido, como quando o certo da televisão seria ensinar a dignidade do homem e todos são iguais perante Deus. Não tem um que vale menos e outro que vale mais. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo porque aí é que chegamos ao ponto de ver e de levar as pessoas a refletir sobre essa pergunta. Existe alguém que precisa desesperadamente do socorro de Deus? Sim, a nossa sociedade que está enferma. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, está doente por todas essas coisas de distorcer as verdades, vender bonitos argumentos, né, como esse, e no final das contas dizer... Tem até uma mulher famosa lá no Brasil, que é uma mulher muito equilibrada, que quando veio essa história, ela participa até daquele programa Globo Repórter, a Glória Maria, o nome dela, não tem problema nenhum dizer o nome dela. Ela, no meio dessa história toda aí, né, ela virou e disse assim: eu não me sinto inferior a ninguém. Eu sou negra e eu não me sinto inferior a ninguém. Ela disse, porque eu fui ensinada pelos meus pais
que eu sou digna, que eu tenho valor. Essa mulher, ela um dia deu um testemunho da vida dela, ela passou por um monte de problemas, mas ela não se sente indigna, por quê? Porque ela reconhece que existe um Deus que a ama. Se a gente focalizasse no sentido real do que diz a palavra de Deus, nenhum de nós iria nos sentir indigno, porque ainda que a gente não seja amado por ninguém neste mundo, existe um que nos ama, e o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio aqui para morrer por uma raça, ou para morrer por outra raça, ou para morrer só para os que eram amigos e não morrer para os que eram inimigos. Então, diante de Deus não existe isso. É a cultura ocidental, e na minha conversa com meu amigo, né, a gente evoluiu nesse sentido, e eu estava pensando, será que quando nós dizemos sempre a gente focaliza a cultura ocidental? É porque a cultura oriental pode ter um monte de coisas que não servem, mas a cultura oriental é absolutamente diferente, né, do que são os valores da cultura ocidental. Começamos a apreciar. Nós não estamos aqui defendendo uma cultura em relação a outra. Mas, por exemplo, se você buscar os japoneses, né, a nossa conversa de ontem, buscar os japoneses, os filhos, os mais jovens, eles honram os mais velhos. Eles honram os mais velhos. Hoje em dia, isso já está perdido aqui. Não é? Até na cultura árabe e na cultura síria, que tem muitos sírios no Brasil, eles respeitam irrestritamente as pessoas mais velhas. Então, quem é que está absolutamente perdido no tiroteio? Tristemente é a sociedade ocidental, porque aquelas sociedades orientais, eu não estou generalizando, dizer que todas as culturas orientais, elas estão preservando isso, não é isso que eu estou dizendo, mas as que preservam isso, elas o fazem conservando aquilo que ensina a Bíblia. Não é isso mesmo? Então essas coisas nos levam agora a refletir no Salmo 21, para ver de quem vem o nosso socorro. Socorro para uma sociedade doente, para uma sociedade enferma. Então agora vamos ler, né, o Salmo 121. O que diz assim? O que diz a palavra? Elevo os meus olhos para o quê? Para os montes. De onde me virá o socorro? É a pergunta. De onde me virá o socorro? Aí o versículo diz o seguinte, o versículo 2 diz o seguinte: o meu socorro vem de quem? Do Senhor. Do Senhor que fez o quê? Céu e a terra. Céu e a terra. Meu socorro não vem do homem, vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não não sei nem como é que pronuncia, mas não piscará os olhos. Essa palavra aí quer dizer não piscará os olhos, né? Versículo 4 diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não dorme, ele está sempre cuidando da gente. E o versículo 5 diz: o Senhor é quem o quê? Quem te guarda. O Senhor é o quê? A sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor o quê? Te guardará de todo o mal. Ele guardará o quê? A tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua o quê? Saída. Desde agora e para sempre. É um salmo pequeno, somente 8 versículos, mas esses 8 versículos do Salmo 121 são o suficiente para agora nós colocarmos, nós interpretarmos o Salmo 121 dentro do contexto que nós falamos, de que de fato precisamos de socorro. Então, vamos dar uma olhada no contexto desse salmo. Número 1, Davi escreveu esse salmo quando ele estava com aquele sentimento profundo de perda, ao perder o seu melhor amigo, que foi o profeta Samuel. Vocês sabem a história de Davi.
Vocês sabem que Deus mandou lá o profeta na casa de Jessé, o pai dele, para ali apontar, discernir quem seria o rei de Israel. Então veja bem, Davi, ele escreveu este salmo dentro de um sentimento profundo de perda. Tinha perdido o seu melhor amigo, o profeta Samuel. Mas esse salmo, na tradição judaica, isso é muito lindo, ele era usado como um cântico pelos peregrinos que iam a Jerusalém ao templo. Toda vez que havia aquelas grandes celebrações em Jerusalém, vinham peregrinos de toda parte. E eles não vinham de carro. Eu não sei nem se naquela época tinha charrete, que deve ser invenção mais recente, né? Mas o fato é o seguinte, eles não vinham por uma estrada asfaltada como a gente vem para a igreja. Eles vinham pelo meio do deserto. Imagina os riscos que os peregrinos corriam ao cruzar os desertos até chegar a Jerusalém para a celebração das grandes festas no templo em Jerusalém. E como eles se sentiam debaixo do risco de serem atacados, seja por animais ou por falta de água, eles morrerem no meio do deserto, como muitos morriam no meio do deserto, então eles usavam esse salmo como um cântico de fé, como um cântico de proteção, porque eles criam que o Deus a quem eles iam adorar no templo de Jerusalém era o Deus que os protegia. Então eles não escolheram esse salmo para usar como um cântico por acaso. Eles usaram aquilo que foi a inspiração do Espírito Santo a Davi, né, para, de fato, até mesmo antes de chegarem no templo, eles adorarem aquele que eles tinham certeza que era a proteção dele. Muito bem. Então o que acontece? Aí é o contexto em que esse salmo devia ser usado. E eu sugeriria a nós, a cada um de nós, que a gente usasse esse salmo como oração toda vez que a gente se sentir na nossa jornada da vida. Eles usavam na jornada para ir para o templo de Jerusalém. Que em toda a jornada da nossa vida, toda vez que a gente se sinta ameaçado por qualquer razão, que a gente use esse salmo como oração. Esse salmo é muito lindo para ser usado como oração de fé, né? Então começa, elevo os olhos para os montes, e aí eu pergunto a mim mesmo, Senhor, de onde virá o meu socorro? Toda vez que a gente estiver aflito, toda vez que a gente estiver doente, física ou emocionalmente, ou em depressão, ou seja o que for, a gente deve relembrar e usar esse salmo como oração e fazermos a nós mesmos esta pergunta, Senhor, de onde virá o meu socorro? A gente sabe que o nosso socorro vem de Deus, mas a gente às vezes precisa de relembrar nós mesmos, né, num momento de aflição. Então eu pergunto a vocês, diante da nossa peregrinação na jornada da vida, né, dá para nós vivermos, essa é a minha pergunta, será que dá para nós vivermos sem o socorro do Senhor? Sobre todos os aspectos da vida, eu pergunto, diga-me, dá hoje em dia principalmente para a gente viver sem buscar o socorro ou sem contar com o socorro do Senhor? Não importa a situação pode ser de qualquer tipo de ameaça, porque as ameaças da nossa jornada da vida nos trazem medo, é ou não é? Eles certamente se sentiam com medo de atravessar aqueles desertos até chegar a Jerusalém, né? E nós, na nossa jornada, certamente sentimos medo em algum momento, diante de alguma circunstância, e aí é que o Espírito Santo pode nos lembrar, olha, de onde vem o seu socorro? Pois se vê um número enorme de pessoas hoje que sofrem de doenças emocionais, de doenças até mesmo mentais e de doenças psicológicas, porque vivem ameaçados pelas ameaças da vida. Não é isso mesmo? Vivem ameaçados pela situação que nós vemos nesse mundo, né? As ameaças de terroristas em toda parte,
Até mesmo em lugares pequenos do interior já aconteceu nesse país, né? De o terrorismo ser uma ameaça às pessoas. Ninguém sabe quando e se vai chegar algum louco e vai explodir aqui alguma coisa, como já explodiram até igrejas, né? Então, nós temos que estar espertos do ponto de vista espiritual para a gente saber que nós estamos vivendo num mundo que está indo água abaixo, como eu conversava com meu amigo ontem. E estarmos preparados, sempre garantidos, não nos nossos próprios meios, mas garantidos no Senhor, aquele que nos protege. Eu acho, e muita gente acha que é um absurdo a gente encorajar as pessoas de comprarem armas para se defender. Imagina, que pobreza de espírito é você imaginar assim, olha, eu vou comprar uma arma, vou botar uma arma dentro da minha casa, porque se eu for atacado, eu tenho como me defender. Será que a arma é a nossa proteção, meus irmãos? Que coisa triste. E essa peste já está entrando no Brasil quando o tal do governo, entre aspas, né, já está começando a falar disso, de comprar armas para se defender. Os grandes centros do Brasil, a violência é tal que as pessoas são mortas assim de graça. Então, já estão pensando em lugar de se enveredarem pelo caminho certo. Não, eu vou comprar uma arma, porque aí, antes do bandido me matar, eu mato o bandido. Realmente, é muita pobreza de espírito isso, né? Então, qual é o tipo, ou quais são os tipos de proteção que o Senhor nos oferece? Quais são os tipos de proteção? Está aqui. No Salmo 121, e se vocês depois, por curiosidade, quiserem refletir no Salmo 120, junto com o 121, vocês vão chegar à belíssima conclusão que o 120 tem a ver com o 121 e que o 121 é uma continuação do 120. Né? Depois vocês podem usar isso como devocional, ler na profundidade desde o 120. Mas, quando diz aqui que o meu socorro vem do Senhor, qual é o primeiro tipo de proteção que ele oferece? O que está escrito no versículo 3? Não deixará vacilar o quê? O teu pé, aquele que te guarda não piscará os olhos, para falar uma palavra mais simples. Não deixará vacilar o teu pé. A coisa mais fácil para nós, seres humanos, é a gente vacilar o nosso pé na nossa caminhada. É a gente, no meio da nossa caminhada, vacilar em que sentido? Vacilar no sentido de deixar a nossa fé enfraquecer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não diz, a palavra do Senhor não diz que a fé vem pelo ouvir dos discursos de qualquer pessoa. A fé vem por ouvir da palavra de Deus. Se a gente não ouve da palavra de Deus, a gente certamente vai vacilar. E o que ele diz aqui é que o Senhor, se você confia no Senhor, diz aqui, não deixará vacilar o seu pé. Ou seja, você não vai levar um tombo no seu caminho, até mesmo um tombo do ponto de vista físico. Quantas vezes as pessoas não levam um tombo só nos outros aspectos da vida, mas até um tombo caminhando fisicamente. Então, o que é lindo esse salmo é que ele diz o seguinte, no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, né? E o Senhor te guardará de todo mal, no versículo 7. Muito bem. O que acontece? Quando ele diz aqui, no versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O que ele está dizendo? Olha, meu filho e minha filha, antes de você sair de casa, você ore para pedir a proteção do Senhor, porque a gente não sabe o que pode acontecer ali na esquina. A gente não sabe se a gente pode levar um tombo no buraco ali da calçada, né? Então a proteção do Senhor não é só de não deixar a gente vacilar, o nosso pé escorregar, mas é também no sentido de entender que quando a gente sai e quando a gente entra, a gente deve estar sempre orando,
Tem gente que considera outros assim, como é que dá o nome lá no Brasil? Fanático. Ah, esse meu amigo aqui, ele é muito fanático, porque toda vez que ele tem que sair, ele ora para pedir a Deus proteção, e toda vez que ele chega no trabalho, ele agradece porque não foi assaltado ali no meio do caminho, e toda vez que ele chega em casa, ele dá graças ao Senhor, porque o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. Tem até um ditado no Brasil que é um negócio muito, muito sem graça, né? Porque os ditados às vezes são até interessantes, mas tem outros ditados que, de novo, não tem nada a ver com a verdade da Bíblia. Tem um ditado lá no Brasil que diz o quê? Deixa eu levantar com meu pé direito hoje. Hoje eu quero levantar com meu pé direito. Qual o sentido desse ditado lá no Brasil? Quero levantar com meu pé direito, que é para não acontecer nada, para eu poder ter um dia abençoado. Deixa eu me levantar com meu pé direito. Será que se eu quiser aplicar este ditado na minha vida, isso me garante alguma coisa? Não é levantar com o pé direito ou pé esquerdo. Imagina a pessoa que é aleijada que não pode usar o seu pé direito. Como é que esse ditado se aplicaria à pessoa aleijada? São uns ditados, umas coisas que a cultura ocidental, de novo, mete na nossa cabeça, não é? Que não faz sentido nenhum, porque na verdade quem nos garante é o Senhor. Aqui está escrito que ele será como uma sombra caminhando ao nosso lado direito. Se a gente entender que ele é como uma sombra caminhando à direita de nós, isso nos leva a interpretar este salmo de que ele está ali sempre do nosso lado. Que ele está ali sempre do nosso lado, nos segurando, nos guardando e nos protegendo. São essas as espécies de proteção que o Senhor oferece. Não é só a proteção de ordem espiritual, é a proteção de ordem material. Quantas vezes já aconteceu, e tem até exemplos concretos disso, da pessoa a passar por uma situação de alguém entrar no ambiente em que algum terrorista ou assaltante, sei lá, entrar na casa da pessoa, ou entrar no restaurante onde a gente está, e ali o cara atirar e matar um monte de pessoas, e alguém que estava ali exposto ao mesmo risco, o que aconteceu com aquele alguém que estava exposto ao mesmo risco? Aquela pessoa foi preservada. Né? Foi preservada não porque levantou com o pé direito, foi preservada não porque se escondeu num lugar seguro, foi preservada, se deitou ali no chão. Bom, eu tenho uma instrução aqui que se eu deitar no chão, previne de eu levar alguma bala. E quem não deitou no chão porque não teve nem tempo de deitar no chão e os tiros acertaram outros e não acertaram aquela pessoa? Será que isso é por acaso? Será que é porque o atirador queria, eu vou preservar aquele ali ou aquela ali, ela é tão bonitinha, eu não vou atirar naquela. Não existe isso. Se a gente começar a ver os fatos que acontecem nesse mundo, especialmente lá no Brasil, que vive debaixo de tiroteio, a pessoa está dentro de casa e entra um tiro pela janela e mata, é uma coisa triste. Aqui não chega no ponto que chegou o Brasil, mas a gente de toda maneira precisa, na nossa saída e na nossa entrada, a gente precisa de estar convencido de quem nos garante. A outra coisa, meu Deus do céu, a outra coisa, o anjo da guarda. O anjo da guarda, a gente vê isso escrito, não? O anjo da guarda. O anjo da guarda, se eu crer mais no chamado anjo da guarda do que crer no meu Senhor, que é o Criador do céu e da terra, eu vou ficar, às vezes, sozinho, porque não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que o anjo da guarda está ali caminhando como uma sombra ao meu lado. O que diz que está caminhando ao meu lado, a sombra, e ao lado de mim, é o Senhor. Então, a gente precisa de saber interpretar a Bíblia. O anjo da guarda é uma coisa interessante? É uma coisa interessante. Há menções na Bíblia sobre o anjo da guarda, mas ele, na verdade, não é o que dá a garantia para nós, não é isso mesmo? Então, agora vamos entrar no outro campo de proteção, a proteção espiritual. A proteção espiritual. O que diz aqui? O que diz aqui no versículo, está lá
está lá em outros versículos dos salmos anteriores, se vocês depois forem ver, né, vocês vão concluir que é repetitivo isso, porque o Senhor quer que entre no nosso sangue. Mas lá no versículo 7 diz o quê? Aliás, no versículo 5 e no versículo 7. No versículo 5 diz o quê? O Senhor é quem te guarda. O Senhor... Não é o 5, é o 7. O Senhor te guardará de todo mal. E o que mais que diz no versículo 7? Ele guardará o quê? A tua alma. Ele guardará a tua alma. Esta é a necessidade de proteção que nós dependemos do Senhor, porque na nossa alma é onde residem todos os sentimentos. A residência dos nossos sentimentos não é na cabeça, não. A residência dos nossos sentimentos é a nossa alma. Ali, quando tudo está bem, a gente fica feliz. A nossa alma está feliz. O sentimento de felicidade. Quando não está bem, a tristeza é outro sentimento que está no profundo da nossa alma. Às vezes, quando a gente espera de alguém e a gente não recebe aquilo que a gente esperava do homem, o que acontece? Vem o sentimento de frustração. A frustração é outro sentimento que reside no profundo da nossa alma. Quando a gente é traído, ou quando a gente é traída, no caso das mulheres, o que acontece? A traição é um bom sentimento? Não. A traição não é um bom sentimento, mas está lá no profundo da alma, trouxe uma ferida. Se você, na sua jornada, for traído ou traída mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, aquela ferida vai cada vez crescendo mais. Aí leva 10 anos sem ser traído. Quando chega um dia, você é traído de novo, aquela ferida que está lá no fundo da alma, ela se abre. As perdas da nossa vida. Outra coisa importante que a gente estava conversando ontem, eu e o meu amigo, toda a perda que a gente tem na nossa vida, a perda dos nossos entes queridos, a perda dos nossos avós, bisavós, pais e irmãos e filhos, etc. A perda dos entes queridos causa em nós um sentimento muito triste no profundo da nossa alma. Então, por exemplo, a coisa começa a crescer tanto o sentimento de perda, que às vezes, uma outra pessoa que não está vivendo ou que não viveu aquilo, chega até a estranhar. Ué, o meu amigo está sofrendo tanto pela perda do vizinho dele? O vizinho, supostamente, não é uma pessoa que a gente tem o mesmo relacionamento do que com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas por que às vezes a pessoa tem um sentimento de perda muito grande quando perde um vizinho que não era a pessoa como o meu pai e com a minha mãe? Mas porque aquele sentimento ele vai se acumulando no profundo da nossa alma, que qualquer perda passa a ser profundamente dolorida. A perda de um animal. Os animais que são os animais domésticos, que são nossos amigos, né? Eles são fiéis. A perda de um animal, às vezes, cala profundamente na nossa alma. Então, na nossa jornada, a gente precisa da proteção, da proteção do Senhor para a nossa alma. Para quê? Imagina por que a gente precisa da proteção para a nossa alma? Para a gente não sofrer tanto das coisas que estão acumuladas no profundo da nossa alma e que trazem tristeza e que trazem frustração e que não deixam a gente viver em abundância. Jesus Cristo prometeu vida em abundância, mas ele também disse que aqueles que me amam são os que me obedecem. Não foi o que ele falou? Aqueles que me amam são os que me obedecem. Eu dizer que eu amo ao Senhor Jesus Cristo e não obedecer aquilo que ele diz, eu não amo é coisa nenhuma. É um nível de vida superficial, quando na verdade o Senhor quer que a gente viva profundamente a nossa experiência de vida, para a gente viver vida em abundância, a gente ter paz. Uma pessoa que tenha um monte de tristezas, um monte de frustrações e às vezes até ódio acumulado dentro da alma, essa pessoa pode ter paz? Você conhece alguém que tem paz, né? Que vive a verdadeira paz tendo ódio? Ou estando com o coração cheio de ressentimentos? Eu não conheço ninguém que
que experimente esse tipo de coisa. Então a gente precisa do Senhor, a proteção do Senhor, para não deixar a nossa alma ser contaminada pelo resultado das coisas ruins que acontecem na minha vida. Porque ninguém prometeu que a vida aqui seria uma maravilha, né? Mas a gente precisa da proteção da nossa alma. Por isso é que Deus está mais preocupado com a nossa alma. Não é que Ele não está preocupado com o nosso corpo, mas Ele está preocupado com a nossa alma, porque a nossa alma é eterna. O corpo depois vai voltar para o pó de onde ele veio, mas a nossa alma é eterna. E se a nossa alma é eterna, como é que a gente vai imaginar levar uma vida de acordo com aquela que Jesus prometeu, uma vida de paz e viver a vida abundante? Ele prometeu vida e vida, não só foi vida, vida em abundância. Como é que eu posso como é que eu posso viver uma vida em abundância se eu viver sempre conservando os ressentimentos dentro da minha alma? Então está aqui escrito, né? Está aqui: Ele te livrará de todo mal, né? Te livrará de todo mal, te guardará de todo mal, te preservará daqueles males todos, das decepções, etc, etc, e Ele guardará a tua alma. Então isso é a proteção de Deus do ponto de vista espiritual. E a pessoa que está em Cristo e a pessoa que está curada, por esta razão, repito uma vez mais, o programa que está no ar, ele tem como objetivo a gente aprender como lidar com situações práticas de conflitos no relacionamento humano. A gente está gravando esse programa aqui até para cobrir o período das minhas férias, porque esse programa é a aplicação prática da palavra de Deus. A gente não fica só lendo a palavra de Deus, a gente focaliza situações de conflitos no relacionamento, que todo mundo tem conflito de relacionamento. Se não é com a mãe, se não é com o pai, se não é com a esposa, se não é com o esposo, é com um amigo, ou é com o vizinho, ou é no trabalho, enfim. Relacionamento humano é a coisa mais difícil que existe. Você acha que relacionamento humano é algo fácil? Tem alguém aqui que acha que o relacionamento humano é algo fácil? Não é fácil. Tem todos os tipos de relacionamento humano. Então, a gente está aplicando a palavra de Deus para que a gente tire proveito do que esse programa oferece, de maneira que a gente possa formar, de fato, o nosso temperamento cristão, o nosso caráter cristão. Então, essas são as promessas, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as promessas. E eu realmente encorajo vocês para usarem essa semana isso tudo aí para refletirem na situação concreta de cada um de vocês, e eu também, para que então a gente possa contar com a guarda do Senhor, não só para os nossos problemas de ordem material, mas para os nossos problemas, né, de ordem espiritual. Então, a gente viu aqui escrito que Ele não dorme, Ele não pisca os olhos, Ele está sempre alerta, além de estar ao nosso lado. Então, qual é o nosso recurso mais fácil se a gente crer em tudo que Ele fala na palavra? É investir tudo da nossa vida no Senhor. A gente cantou isso aí, aquela música. Tudo a ti entrego, etc, etc, etc. Tudo da minha vida eu entrego. Isso é investir a nossa vida no Senhor. E aí, quando a gente passar pelos problemas, o que está escrito lá? A orientação é orar sem cessar, como está escrito, orar sem cessar. E orar sempre dando graças. O apóstolo Paulo ensinou essa fórmula. Orar sem cessar, apresentar as nossas petições ao Senhor, em tudo dando graças, pelas coisas boas e pelas coisas ruins, para a gente mudar a nossa trajetória, para a gente mudar a nossa jornada, já que a partir de agora a gente vai querer se preparar para um Natal diferente. Natal diferente pessoalmente falando e Natal diferente em meio à nossa família. Pelo menos a nossa família vamos tentar ver se eles celebram o Natal junto conosco aqui no seu verdadeiro espírito de Natal. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelas suas promessas que são firmes e duram para sempre.
Te agradecemos pela sua palavra e pela presença do seu Santo Espírito, que nos ajuda a compreender a aplicação da sua palavra na nossa vida prática, e nós desesperadamente precisamos do seu socorro, Senhor. Cada um de nós tem a sua necessidade, que precisa do seu socorro, e o Senhor sabe, mas o Senhor quer que a gente apresente as nossas petições a Ti, sempre em ação de graças. Ajuda-nos, Senhor, muda a nossa vida pelo poder do seu amor. Assim nós oramos, agradecidos no nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.